Corinthians 4, Internacional 2. Pois é, um jogo que deu o que falar, né? Principalmente por causa da arbitragem. Muita controvérsia. Exatamente. A nossa base aqui é uma discussão que rolou entre comentaristas lá na Jovem Pan Esportes, sabe? Sim, acompanhei. E tudo ganhou ainda mais força com aquela declaração do Vitão, o zagueiro do Inter, né? É essa mesma. Ele soltou aquela de jogar contra 12, acusando ali um favorecimento pro Corinthians. Foi pesado. Muito pesado. E gerou um debate enorme sobre a atuação do árbitro, do VAR. É isso. E a nossa ideia aqui é justamente essa. Tentar desempacotar esses lances-chave, né? Ver as diferentes visões, o que as fontes dizem sobre o impacto disso tudo no resultado. Vamos lá. Acho que o ponto nevrálgico, assim, o que mais pegou fogo, foi a expulsão do Bruno Henrique do Inter. Com certeza. O Inter tava na frente, 2-1 naquele momento. Foi um lance que, bom, mudou a cara do jogo. Totalmente. E a polêmica começa um pouquinho antes, né? Numa suposta falta no Romero, do Inter também, que não foi marcada. Isso. A bola segue, o Corinthians recupera e logo depois vem a falta do Bruno Henrique. Segundo amarelo, rua. Exato. E aí, sobre essa falta no Romero, nossas, as opiniões na análise que a gente viu foram pro espaço, né? Totalmente opostas. Tipo? Bom, de um lado, o pilhado, né? Que sempre tem posições bem diretas. Ele viu falta clara ali. Carga por trás, lance que originou tudo. Pra ele, se o juiz apita essa falta, a expulsão não aconteceria. Seria um erro capital pro resultado, então. Exatamente, a visão dele é essa. Erro decisivo. Mas aí, Mauro César, Flávio Prado, já viram diferente. Como eles viram? É criticar um pouco essa mania de ficar caçando falta lá atrás, sabe? Entendi. Tipo, a expulsão do Bruno Henrique foi pela falta que ele fez, que foi dura, e ele já tinha amarelo. Ponto. Isso. O risco foi dele. Então, o debate é profundo, né? Não é só a falta em si, mas como a gente deve analisar essas sequências. Se vale voltar tanto assim na jogada, ou se a decisão de campo tem que ter mais peso. Interessante isso. Muito. E falando em voltar, o VAR, né? Foi outro personagem central nessa história toda. Nossa, eu trabalho bastante. 2 gols do Corinthians anulados pelo VAR, né? Por faltas na origem, pois é. E aí vem outra camada de debate. O VAR foi excessivo, intervencionista demais? O Flávio Prado, na análise, foi bem nessa linha. Chamou de VAR chato, que fica voltando muito, buscando pelo em ovo, quase. É. E ele chegou a dizer que o árbitro parecia usar o VAR como muleta. Tipo, abdicando de apitar mesmo, de bancar a decisão. Forte essa colocação. Sim. O pilhado até ponderou um pouco. Ele achou que num dos gols anulados, aquele do Memphis, a falta era clara. Um carrinho do Mateuzinho, ali o VAR tinha que chamar. Ok, nesse ponto ele concordou com a intervenção. É. Mas no outro gol anulado, ele já achou a falta mais discutível. Mas, assim, o ponto comum entre eles foi a avaliação do árbitro principal. E qual foi? Consenso de que foi uma arbitragem fraca, insegura, sem convicção, muito dependente da tecnologia. Usaram termos como sem personalidade pra segurar o jogo. Exatamente. Foi bem por aí a percepção geral deles. Mas essa fraqueza, essa insegurança, ela se traduz naquela acusação do Vitão de favorecimento intencional, o tal 11 contra 12. Aí as opiniões divergem de novo, né? A fala do Vitão aponta pra má fé, claro. Mas o Mauro César, por exemplo, levantou um ponto interessante. Qual? Peraí, se a intenção fosse mesmo ajudar o Corinthians, por que o VAR anularia 2 gols deles? Faz sentido. Se era pra favorecer, deixava passar tudo, né? Pois é, a visão do Mauro e de outros ali parece ser mais de erros mesmo, dentro de um padrão ruim que a gente vê na arbitragem brasileira. Mas por, sei lá, falta de critério, incompetência, talvez, do que por um plano. Entendi. Uma arbitragem ruim que errou pros dois lados em momentos diferentes, talvez. Pode ser visto assim. E essa dificuldade com critério, com a pressão do jogo, acaba ligando com outro ponto que eles discutiram um pouco. Que seria? A questão da simulação. O Mauro citou exemplos de jogadores caindo fácil, tentando cavar falta, ganha tempo. Isso complica demais a vida do árbitro, né? Com certeza. É difícil separar o joio do trigo ali na hora. E como isso afeta o jogo, o ritmo, o fair play? Exato. É um problema maior do futebol atual. E além da expulsão e dos gols anulados, teve mais alguma reclamação forte do Inter que eles comentaram? Houve um lance de pênalti pedido no Wesley numa disputa com o Yuri Alberto. Ah, lembro desse lance. Mas ali, tanto o Pilhado quanto o Mauro, e acho que foi um consenso maior, viram como disputa normal de corpo. Lance de jogo sem pênalti claro. Ok. E a reclamação de que o Yuri Alberto talvez devesse ter sido expulso antes? Isso apareceu. O Vitão mencionou isso na entrevista dele, mas na análise dos comentaristas, esse ponto não foi muito aprofundado. O foco ficou mesmo na expulsão do Bruno Henrique e no VAR. Entendi. Então, pra gente amarrar, tivemos um Corinthians 4-2, jogo movimentado, mas o que marcou mesmo foi essa confusão toda com a arbitragem. Exatamente. A análise que a gente explorou mostrou bem essa divisão. A expulsão do Bruno Henrique como ponto central, a falta não marcada antes, o VAR atuando bastante. E as interpretações completamente diferentes sobre isso, né? Totalmente. De um lado, a visão de um erro crucial que prejudicou o Inter, como o Pilhado defendeu. Do outro, um árbitro fraco, errando dentro de um padrão, com o VAR até corrigindo algumas coisas, mas ainda assim uma atuação ruim no geral, como o Mauro e o Flávio sugeriram. Então, no final das contas, o que fica é que a arbitragem, seja por qual motivo for, erro, interpretação, VAR, ela acabou sendo o protagonista.